Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Isabela Moraes. Vamos juntos, a partir de agora, dar continuidade ao estudo da língua portuguesa no curso de secretariado. No módulo 2, será traçado um paralelo entre a expressão oral e a expressão escrita. Trabalharemos, assim, com habilidades importantes para a função profissional do secretário, que precisa se expressar bem tanto na oralidade, para coordenar os processos administrativos em sua volta, como na escrita, na produção de gêneros textuais específicos da área empresarial a ser redigidos. Nesta aula, passaremos a entender um pouco mais sobre o processo de comunicação, a variação linguística e alguns aspectos que garantem a comunicação eficiente. É bom lembrar que a comunicação é uma competência humana fantástica, pois a linguagem nos permite relacionar com o mundo e com as pessoas em nossa volta. Em se tratando do mercado de trabalho, devemos pensar que o domínio da linguagem nos permitirá crescer profissionalmente, definindo metas, objetivos e alcançando-os. O domínio da linguagem perpassa todas as áreas do conhecimento e permite a ampliação do modo como nos vemos e interpretamos a realidade. Assim, nossas relações pessoais e profissionais serão tão bem-sucedidas quanto mais eficaz for a nossa capacidade de comunicação. Eu espero que vocês, cursistas, tenham um olhar atento e curioso para os aspectos linguísticos e os efeitos de sentido decorrentes deles. Que vocês sejam alunos proativos, com vontade de crescer e chegar mais longe. E que tenham curiosidade e interesse em compreender um pouco mais sobre o uso da língua portuguesa. Peço que em nossas aulas vocês estejam sempre com papel e caneta para anotar qualquer dúvida e posteriormente postar em nossos fóruns Tira Dúvidas. Animados? Então vamos lá. Para começar, vamos revisar o esquema representativo do processo de comunicação. Vejam a imagem. De maneira geral, no processo de comunicação temos o emissor, a pessoa que emite a mensagem, também chamado de locutor, falante ou escritor. A mensagem, o conteúdo em si, o assunto a ser transmitido, seja ele um conteúdo intelectual, social, afetivo, emocional. Temos o receptor, a pessoa que recebe a mensagem, também chamado de interlocutor, ouvinte ou leitor. O meio, referindo-se ao canal de transmissão da mensagem, seja por e-mail, telefone, carta, pessoalmente. E o código, o tipo de linguagem utilizada para a comunicação, linguagem formal ou informal. É claro que não podemos reduzir o processo da comunicação a uma forma de expressão mecânica. O uso da língua só faz sentido quando se estabelece um processo de interlocução. Ou seja, é no diálogo, no cruzamento de interlocuções que o enunciado ganha sentido. E o que significa enunciado? Vamos entender melhor o significado desse termo enunciado? A linguagem, as formas de expressão, a língua histórica, aquela língua descrita e definida nos livros de gramática, ela só ganha sentido quando se está em uso, o que a torna um enunciado. O que dizer, com que objetivo, em que contexto, para qual interlocutor? O enunciado constitui, então, a língua em uso. Já quando eu falo em frase, estou pensando na estruturação dos elementos linguísticos, na disposição das palavras no limite entre uma letra maiúscula e a pontuação final. Mas, quando falo em enunciado, pense em uma comunicação concreta, possível de ser realizada em um contexto de comunicação real. Rapidamente, vou apenas comentar alguns conceitos com os quais sempre nos deparamos e que nos ajudam a perceber como o processo de comunicação é dinâmico. Esses conceitos já foram trabalhados no módulo 1. Linguagem verbal. É a linguagem que faz uso da língua, seja oralmente ou por escrito. Linguagem não verbal utiliza qualquer outro código que não seja a palavra. Aqui temos a linguagem verbal na própria definição dos dois tipos de linguagem. Enfim, a palavra escrita. E temos a palavra falada, representada pela fala de Mafalda e o seu famoso basta. Basta! Bem como a linguagem não verbal no próprio desenho da personagem.
retratando sua expressividade. Já os inúmeros símbolos que utilizamos no dia a dia, se usados isoladamente, sem associação com palavras, representam a linguagem não verbal, em que pequenos símbolos são capazes de expressar muitos sentimentos e sensações. Também é importante diferenciarmos língua e fala. Língua, sistema socialmente construído, um conjunto de sinais, palavras e de leis combinatórias, por meio do qual as pessoas de uma comunidade se comunicam e interagem. Ou seja, é a língua em sua potencialidade. No Brasil, falamos a língua portuguesa, adotada pelos falantes de todo o país. Já a fala é o uso que cada indivíduo, cada falante faz de sua língua concretamente, admitindo as particularidades e variações. A fala representa a língua em uso. Outra diferenciação, agora quanto ao nível de formalidade da língua que podemos fazer, é quanto à linguagem formal e à linguagem informal. Vou exemplificar com duas situações retratadas em tirinhas, em que o falante muda o registro da linguagem em função de uma adaptação ao propósito da comunicação. Sabemos que a linguagem formal ela é mais controlada, segue as regras do português padrão, apresenta o uso do vocabulário culto e formal. Por outro lado, a linguagem informal ela é mais descontraída, utilizada quando se tem intimidade com o interlocutor. A linguagem não formal permite o uso de gírias e expressões populares. Senhor editor, por que continua devolvendo os originais que envio? O senhor deveria imprimi-los, fazer-me rico e famoso. Qual é a sua, ó meu? Percebemos que o Snoopy começa um diálogo cordial com o editor, até perder um pouco de controle ao usar expressões informais para cobrar satisfações do fato de seus escritos não serem publicados. Qual é a sua, ó meu? Vamos a outro exemplo no emprego dos registros formais e informais. Vejo que o nobre companheiro achou uma goiabada. Sim, e o distinto rapaz achou queijo. Juntando os dois quitutes, pode-se fazer um saboroso sanduíche. É fato. Me dá essa goiabada aqui, cretino. Passa o queijo, bundão. O registro da linguagem foi alterado no desenrolar dos fatos. De uma linguagem formal e cordial, passou-se a uma linguagem informal, agressiva e até grosseira. Diante dessas revisões iniciais, percebemos que o falante da língua portuguesa pode variar substancialmente a sua forma de comunicação. Então podemos pensar, se cada indivíduo usa a língua de modo particular, adaptando-a a contextos específicos e a níveis de formalidade, bem, é possível pensar que há usos da língua portuguesa melhores do que outros? Ou seja, há formas de falar mais corretas do que outras? Por muito tempo, no ensino da língua portuguesa, se falou em certo e errado, levando os falantes da língua portuguesa a se questionarem: eu não sei português, aprender português é difícil, eu falo errado. Engraçado, em determinados momentos, temos a impressão de que só fala ou se expressa corretamente aquele que segue todas as regras gramaticais expostas nas gramáticas da língua portuguesa. No entanto, temos que compreender que a língua ela é dinâmica, assim como são dinâmicas as nossas relações profissionais e pessoais. Vivenciamos e passamos por muitas situações. As pessoas são diferentes e cada dia enfrentamos desafios e necessidades diferentes. Assim, não podemos falar em certo e errado ao se usar a linguagem e a língua portuguesa, e sim falar em adequação, adequado ou inadequado. A adequação da linguagem faz com que os falantes façam escolhas linguísticas relacionadas a situações específicas, ou seja, escolhas de palavras, expressões, escolhas da estrutura da frase, do tom de voz, do vocabulário, dependendo de inúmeros fatores. Vamos analisar mais 2 exemplos ilustrativos para compreendermos na prática o que é adequação. Senhoras e senhores, aceitemos a verdade. A testemunha nada acrescentou aos fatos já conhecidos por todos. Primeiro, vamos analisar o contexto situacional que envolve o enunciado. Quem fala? Um advogado. Com que objetivo?
fazer uma constatação, expor uma realidade como forma de persuadir. Neste caso, mostrar que a testemunha não acrescentou nada de relevante, o que pode ser positivo ou negativo, dependendo do que se estiver julgando. Em que contexto? Percebe-se que se trata de um contexto formal, em um ambiente de audiência jurídica. Para quais interlocutores? O advogado está se dirigindo a representantes de um júri e ao juiz. Agora vamos ao outro exemplo. Caras, vamos cair na real, a testemunha só enrolou. Primeiro, podemos ver que o falante é o mesmo, mas em um contexto situacional diferente. Quem fala? Não é mais um advogado exercendo a sua função, mas apenas um homem relatando um fato que presenciou no trabalho. Com que objetivo? O objetivo de fazer um comentário sobre uma constatação realizada em seu expediente de trabalho, bater um papo. Em que contexto? Percebe-se que agora se trata de um contexto informal, em um ambiente descontraído, uma lanchonete. Para quais interlocutores? O homem se dirige a amigos. Outros elementos contextuais da linguagem não verbal também poderiam ser analisados nesses dois exemplos. A postura dos personagens, as roupas utilizadas, enfim, vamos nos ater apenas ao uso da linguagem. O falante, tanto na primeira quanto na segunda situação, utilizou um registro adequado. Vamos às diferenças linguísticas. Então, de um lado, temos um vocativo mais formal para dirigir aos interlocutores, senhoras e senhores. Uma estrutura frasal mais completa, vocabulário específico, testemunha, fatos. E do outro lado, um vocativo mais descontraído, caras. Expressões populares, cair na real, só enrolou, que denotam, inclusive, uma visão negativa da participação da testemunha, desvalorizando sua credibilidade. Enfim, depois de toda essa análise, eu pergunto, podemos dizer que o primeiro exemplo, o falante se expressou de modo correto, e no segundo exemplo, ele usou a língua de forma errada? De forma alguma. Nas duas situações, o emprego da língua se deu de forma adequada. É necessário termos consciência de que a língua apresenta variações que nos possibilitam comunicar da maneira mais adequada e eficiente ao falar, ouvir ou escrever, ler. Essa consciência é importante para evitarmos certos tipos de preconceitos linguísticos e aceitarmos com respeito a maneira de falar de cada usuário da língua. De maneira geral, há 4 tipos de variação linguística, condicionadas a aspectos contextuais. Vejamos. A variação situacional envolve uma situação particular, específica, em que o falante utiliza a linguagem. Depois temos a variação sociocultural, relacionada com o grau de escolaridade, sexo, idade, profissão, condições econômicas do falante e grupo social do qual ele faz parte. A variação histórica já se relaciona com o tempo, época em que o falante vive. E a variação geográfica relaciona-se com a região em que o falante vive. Tem uma frase que resume bem todas essas variações da língua e o papel do falante diante delas. Não há motivo para haver preconceito linguístico. Pelo contrário, como bem afirma o gramático Evanildo Bechara. Precisamos ser poliglotas em nossa própria língua, isto é, compreender as diversas variedades dentro da língua portuguesa e saber usá-las em adequação a cada contexto de comunicação. É muito importante refletirmos também sobre as diferenças entre a oralidade e a escrita. Vocês sabem me dizer qual delas é a mais importante? A escrita é uma transcrição da fala? Antes de analisarmos as diferenças entre a oralidade e a escrita, vamos ver um texto atribuído a Jô Soares que brinca sobre essa temática. Enquanto eu leio, acompanhe linha por linha como as palavras estão escritas. Português é fácil de aprender porque é uma língua que se escreve exatamente como se fala.
Pois é, o português é muito fácil de aprender, porque é uma língua que a gente escreve exatamente como se fala. Não é como o inglês que dá até vontade de rir quando a gente descobre como é que se escreve algumas palavras. Em português, não, é só prestar atenção. O alemão, por exemplo, quer coisa mais doida? Não bate nada com nada. Até no espanhol, que é parecido, se escreve muito diferente. Que bom que a minha língua é o português. Quem souber falar, sabe escrever. Vou dar mais um tempinho nesse slide para vocês lerem o texto novamente. E aí? O português é uma língua que se escreve da forma como se fala? Claro que não. A escrita e as normas ortográficas seguem convenções que não podem ser infringidas na prática, ou seja, a ortografia segue uma normatização convencionada em todo o território brasileiro. Segue-se a mesma ortografia oficial determinada pela Academia Brasileira de Letras. Já a oralidade apresenta variações de pronúncia, seja entre diferentes regiões ou entre classes sociais distintas, entre outras variações. Se fôssemos seguir a pronúncia para determinar a escrita, seria praticamente impossível se comunicar por meio de textos escritos entre brasileiros de regiões diferentes. A comunicação abrange, então, essas duas modalidades da linguagem, seja a modalidade oral ou a escrita. Um bom comunicador precisa equilibrar essas duas habilidades, se comunicar de forma oral, com fluência e clareza, e da mesma forma na modalidade escrita. Falar e escrever bem são habilidades valorizadas no mundo contemporâneo. Vamos analisar um diálogo representando as características da fala e da escrita. E aí, conseguiu passar lá? Consegui, mas ela não estava. A outra me atendeu. E ela achou o papel? Não, não achou. E disse que a gente vai precisar mesmo daquela folha. Tá, mas mesmo assim fica faltando um. Como vamos fazer? Pois é, só indo mesmo para tentar conversar. Sobre qual assunto esse diálogo se refere? Conseguiu identificar? A impressão que dá é que esse texto é lacunado, não é? Fala, fala, fala e não diz nada. Vocês entenderam do que as duas pessoas estavam falando? Por que não? Que palavras no diálogo são exclusivas apenas dos dois falantes? Vamos voltar ao texto? Quando se usa advérbios, pronomes e expressões substantivas genéricas, lá, ela, outra, ela novamente, a gente, daquela folha. Então, quando se usa advérbios, pronomes e expressões substantivas genéricas, como as destacadas, lá, ela, outra, ela, o papel, a gente, daquela folha, não se pode contextualizar o assunto da conversa. Para o leitor da mensagem, fica incoerente. Mas se pensarmos em um diálogo entre duas pessoas conhecidas que dão prosseguimento a uma conversa anterior, com certeza o texto se torna coerente, pois os interlocutores compartilham essas informações entre si, sabem muito bem a qual pessoa, a qual papel e a qual lugar estão se referindo. Esse texto serve para ilustrar um aspecto fundamental na comunicação verbal, a natureza diversa da fala e da escrita. Observem a seguinte tabela. Essa tabela faz um paralelo entre as características da fala em contraposição às características correspondentes na escrita. Vamos refletir sobre cada item. Item 1. A fala apresenta a dependência de um contexto, de uma situação ou conhecimento prévio. Muitas expressões que se usam são genéricas e dependem do contexto de produção, ou seja, elementos do entorno físico que completam as lacunas. Por exemplo, quando se fala olhando para algum objeto, o interlocutor já sabe do que se trata por estar olhando para o mesmo objeto ou direção. Já a escrita envolve pouca ou nenhuma necessidade de conhecimento prévio, pois o próprio texto apresenta os referentes a respeito do que se fala. Vamos ao item 2. A fala é espontânea, tem ausência de planejamento, permite a digressão e a reelaboração de enunciados,
Ou seja, eu posso refazer a minha fala imediatamente ao que eu disse, mas ao mesmo tempo eu posso distrair-me, fazer digressões, desviar o rumo da conversa para outro assunto e depois retomar o que estava sendo dito anteriormente. Já a escrita é planejada, elaborada, tem como principal fator a coerência e o encadeamento lógico das ideias. E mais, a escrita passa por constantes reescritas até se chegar à versão final, o que impede os desvios de assunto e permite uma comunicação mais direta, sem rodeios. O item 3 mostra que na fala predomina frases curtas, na ordem direta, liberdade de repetição, enquanto a escrita envolve construções mais complexas, preocupação com a clareza textual e ausência de repetições, garantindo a coesão. Reparem que em todas essas características analisadas é possível perceber que a fala é mais espontânea, a escrita é mais controlada. Vamos analisar mais algumas diferenças. Item 4. O item 4 mostra que a fala é apoiada em recursos paralinguísticos. O que seria isso? Gestos, entonação, contato físico. Assim, o que às vezes não se expressa verbalmente é, porém, demonstrado pela linguagem corporal. Já a escrita é constituída unicamente pela escrita e seus elementos. A pontuação até que procura auxiliar quanto à entonação da leitura, mas não corresponde totalmente à linguagem corporal que acompanha a fala. No item 5, fica claro quem são os interlocutores da comunicação. Na fala, o interlocutor, o receptor ou destinatário é um falante ouvinte. Já na escrita, o interlocutor é um leitor. Quando o interlocutor da fala não compreende a mensagem, ele pode perguntar imediatamente para o falante e esclarecer um ponto obscuro da conversa. Na escrita, as dúvidas devem ser tiradas pela leitura e releitura do texto. O item 6 revela que na fala há uma forte presença de repetições e elementos fáticos, tais como né, daí, então, tipo assim. Na escrita, há geralmente uma ausência de marcas da oralidade e um respeito à norma culta, até porque, como foi dito anteriormente, é possível escrever e reescrever os textos, eliminando as repetições e marcas da oralidade, evitando abreviações como tá, tô, tava, peraí. Só aparecem marcas da oralidade na escrita quando se tem uma intencionalidade por trás de se usar assim. Ou seja, às vezes, as marcas da oralidade na escrita são representativas das falas dos personagens como forma de caracterização dos mesmos. Todas essas características confirmam o item 7, que mostra que a interlocução, a comunicação pela oralidade é direta, real, enquanto que na escrita há uma interlocução indireta, virtual, pois há um controle sobre as formas de comunicação. Qual a importância de conhecermos sobre essas diferenças? Nós precisamos ser profissionais capacitados para compreender os diversos textos orais e escritos com os quais nos deparamos no dia a dia e ainda nos expressar com clareza e objetividade em qualquer uma dessas modalidades. Esse é um grande desafio para vocês na função que assumirão no mercado de trabalho. Vocês precisam desenvolver uma comunicação adequada em qualquer situação ou ambiente de comunicação, pois, como dizia nosso saudoso Chacrinha, quem não se comunica, se trumbica, ou se estrumbica, se dá mal, perde as oportunidades que surgem. Vamos praticar um pouco sobre esses conceitos que vimos até agora? Vou expor 2 e-mails na tela por alguns minutinhos. Vocês devem ler o texto juntos, o primeiro, o segundo e depois responderão em grupo as perguntas propostas. O tutor presencial ajudará a conduzir as discussões em torno dos textos e terá a chave de respostas para tirar as dúvidas. Leiam este primeiro e-mail. Agora vejam este outro e-mail. Agora apresenta essas questões para que discutam com o grupo que está aí presencialmente. Bem,
Essas discussões eu deixarei para vocês e espero que consigam refletir sobre todos os conceitos trabalhados até aqui. Vamos agora à segunda parte da nossa videoaula. Na aula de hoje, ainda é preciso refletir sobre um aspecto importante da expressão oral e escrita. Vocês já ouviram falar sobre a expressão jargão? Trata-se de uma variedade que deve ser vista com muita atenção por todos os que se relacionam com o ambiente corporativo. É a manifestação linguística de grupos organizados conforme atividades que exercem na sociedade, ou seja, modalidade da fala ou da escrita que se relaciona com os diversos ramos profissionais. Segundo a definição do Wikipédia, trata-se de uma terminologia técnica ou dialeto comum a uma atividade ou grupo específico. Frequentemente é usada em grupos profissionais ou socioculturais. Por exemplo, para os advogados, peticionar significa o que os leigos conhecem por entrar com a ação ou pedir para o juiz. Podemos dizer que os jargões são gírias usadas especificamente por grupos de profissionais de um mesmo meio. Professores, advogados, veterinários, médicos, militares, agentes prisionais, administradores, entre outros. É o uso da linguagem conforme o ambiente profissional. Mas, às vezes, o uso de jargões ou termos técnicos demais provocam dificuldades de comunicação, principalmente quando se usa termos estrangeiros. Vejam. Percebam que alguns desses estrangeirismos não são de conhecimento de todos. Vocês sabem o significado de turnover, feedback, networking, expertise? Desculpem meu inglês. São termos bastante usados no mundo corporativo. Vou dar um tempinho para vocês tentarem deduzir o sentido de cada um. Dialoguem com o tutor presencial. Agora, um tipo de jargão do mundo corporativo que ganhou destaque há um tempo, tenho certeza que todos vocês já ouviram falar dele, é o gerundismo. Ganhou destaque na área do telemarketing, com o uso excessivo do gerúndio, demonstrando pouco comprometimento com a ação pretendida. Vejam a ilustração do fato. Vejam esta atendente. Olá, sim, estou entendendo. Claro, estarei transferindo. Nossos atendentes estarão lhe ajudando. Você poderia ficar aguardando? Na realidade, o gerúndio é a forma nominal do verbo e, ao contrário do que se ouve dizer, não é proibido o seu uso. Todavia, ele precisa ser bem empregado, sob pena de incidirmos num defeito grave, qual seja o gerundismo. Quer dizer, o uso indiscriminado, a mania do gerúndio. O gerúndio pode ser empregado com os seguintes sentidos. Terminando as tarefas, por favor, guarde as apostilas no armário. Terminando indica tempo. Quando terminar as tarefas, tempo. Segundo exemplo, parece louco, vai andando e falando ao mesmo tempo. Andando e falando, ações conjuntas e ou contínuas. Digitava assobiando sambas antigos. Assobiando. Ação conjunta, ação de digitar. E no último exemplo, infelizmente não posso almoçar com você na próxima segunda-feira, porque estarei voando para Miami. Estarei voando, uma ação conjunta, estarei voando no horário que seria o almoço. Assim, os exemplos mostram que o gerúndio pode ser empregado com sentido de tempo ou de ação conjunta e ou contínua. O gerúndio implica ainda subordinação, ou seja, depende de uma oração, de um verbo principal. Veja algumas orações comparando entre o certo e o errado, considerando os preceitos da gramática tradicional. Então, vamos aos exemplos. Errado. Vi o homem do carro preto trafegando pela contramão, atropelando um pedestre. O certo seria, vi quando o homem do carro preto, trafegando pela contramão, atropelou um pedestre. Importante sabermos também que não convém usar muitos gerúndios na mesma frase. Pode soar eco, além de cansar o leitor. Vejam.
Entendendo dessa maneira, o problema vai se pondo numa perspectiva melhor, ficando mais claro. Olha a quantidade de gerúndio na mesma frase. Entendendo, pondo, ficando. O certo, uma reescrita melhor poderia ser: dessa maneira, entendemos que o problema apresenta uma perspectiva melhor, ficando mais claro. Permaneceu apenas um gerúndio. Salvo exceções, a norma padrão não admite gerúndio mais futuro. Isso é modismo. Vejam. É importante estar planejando visitas constantes às livrarias para poder estar adquirindo os lançamentos que estão surgindo. Estar planejando, estar adquirindo, estão surgindo. Uma forma correta seria: é importante planejar visitas constantes às livrarias para adquirir os lançamentos. Analisem outros exemplos. 1 minuto. Eu vou estar verificando o seu cadastro. Em instantes, vamos estar atendendo o seu pedido. A empresa vai estar depositando o salário na terça-feira. Reparem que nas construções anteriores o gerúndio não está corretamente empregado. Vou estar verificando, vamos estar atendendo e vai estar depositando indicam ações que não acontecem no momento da fala, mas que acontecerão logo a seguir. Ou seja, não indicam ações conjuntas. O correto é usar o verbo no futuro. 1 minuto, vou verificar seu cadastro ou verificarei. Em instantes, vamos atender seu pedido ou atenderemos. A empresa vai depositar o salário na terça-feira ou depositará. Enfim, vou estar encerrando a nossa aula por aqui. Opa! Vou encerrar a nossa aula por aqui. Ou ainda, encerrarei a nossa aula e estarei disponível para tirar todas as dúvidas em nosso fórum. Conto com a participação de vocês e encerro com a expectativa que vocês reflitam sobre as possibilidades de adaptação da linguagem às várias formas de comunicação.